Achei. Vamos lá. Então, função logarítmica, eu tenho um logaritmo de base A, eu chamo a base de A aqui na definição, o logaritmando eu chamo de B, e esse logaritmo, ele vai me dar um resultado que eu chamei de incógnita x. É o que eu falei com vocês, ó, que o logaritmo e o exponencial, as funções, são complementares. Porque, pela definição, a primeira forma de resolver o logaritmo é transformar justamente numa equação exponencial. De que forma? Se eu tenho a base A, logaritmando B e o resultado x, eu transformo a base elevado ao resultado é igual ao logaritmando. Isso sempre dá certo? Sempre dá certo. Tá? Algumas condições do logaritmo, a base sempre, o logaritmando sempre vai ser maior do que zero, porque se eu elevar qualquer número a um expoente negativo ou positivo, sempre vai dar um número positivo. Então a base sempre vai ser maior que zero. O A sempre vai ser maior que zero também. Por que vai ser maior que zero? Se eu pegar um número positivo elevado, por exemplo, a menos meio, raiz quadrada, um número negativo, né? E levar a raiz quadrada, por exemplo, se eu pegar menos 4 elevado a 1 meio. Menos 4 elevado a 1 meio quer dizer que é raiz quadrada de menos 4. Não existe raiz quadrada real de número negativo. Então, por isso que a base não pode ser negativa e tem que ser diferente de 1 também, por quê? Porque 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. Ao invés de ser uma função logarítmica, vira uma função constante. Tá? Então, essas aqui são algumas condições, por definição, do logaritmo. O logaritmando maior do que zero, a base maior do que zero e a base também diferente de 1. Tá? Por definição, eu coloquei alguns logs aqui já para a gente ir já calcular já. Ó. Deixa eu dar 2 cliques aqui que ele joga naquela telinha bacana que a gente tem. O mouse sumiu, tá aqui. Aí, ó, ó que beleza. Ó. Pela definição, log 2 de 8 igual a x. Como é que eu monto aqui? 2 elevado a x igual a 8. Isso, só seguir a receitinha. 2 elevado a x igual a 8. Se você não quiser transformar a base, você pode descobrir qual número que eu elevo 2 que vai dar 8. Qual número que é? Cri, 3. Isso aí. Ou se quiser igualar a base, também pode. Ó. 2 elevado a x, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Mas dependendo do log, você já tem a sacada já e já vê o resultado direto. Mas pode fazer o passo a passo, não tem problema nenhum. Bases igualadas, expoentes também são iguais, ou seja, o x igual a 3, não é 2 não, né? Que é elevado a 3. Segundo exemplo aqui, ó. Log 3 de 1/3 é igual a x. Pela definição, x não, mentira. 3 elevado a x é igual a 1/3. 1/3. Se você já quiser colocar direto a sacadinha também, na base 3, o 3, 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Não é isso? Ou seja, o x igual a menos 1. E aqui? Log 10 de 6. 10 elevado a x igual a 6. Tá, se eu colocar 10 elevado a x igual a 6. A gente sai do lugar nisso aqui? Ah, não, você quer saber x, né? Eu quero saber o valor de x. Não, a gente não sai do lugar, a gente não consegue igualar a base. O que a gente faz aqui, ó, foi o que eu tinha falado anteriormente. A nossa calculadora científica, ela resolve tanto o log de base 10 quanto o log de base E. Então, se a gente jogar na calculadora log e apertar o 6, e não esquecendo de apertar o igual, né, que é o importantíssimo, ele vai dar o nosso resultado. Então, por favor, apertem. Deixa eu mudar a minha aqui para a paisagem aqui, que fica... Apertar log 0,7781. igual 0,7781, não é isso? Isso mesmo.
log de 6. Então, isso aqui é igual a x igual a 0,7781. Ah, eu quero ver se está certo. Basta pegar o x, não, o x não, na verdade, pegar o 10 e elevar a 0,7781. Vai dar um valor bem próximo a 6, né? Deu 5,999291, tal. Então, tanto o log base 10 quanto o ln direto na calculadora. Então, para o ln aqui, ó, a gente nem vai transformar direto, não. Já aperta direto o ln de 6. Dá quanto aí, ó? 1,79. Isso. 17. 1,79, 17, 18, da mesma coisa. Ah, eu quero conferir se está certo. No caso, a base é, né? Que é 2,718282 elevado a 1,7981. Provavelmente vai dar o resultado certinho aí. Beleza? Combinado? Aqui tem um E aqui também, né? Deixa eu pegar aqui, ó. E elevado 1,7918. Dá exatamente 6,000, bem próximo, tá? E o último exemplo aqui, como é que fica? Aí a base não é 10 nem base E. Vou pegar 16 elevado a... Elevado a x igual a 2. Isso. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, né? 4, isso. Então, como já tem o x elevando, fica 4x, né? Igual a 2. 2 elevado a 1, tanto faz. Quanto que vai valer o x? O 4 que multiplica vai dividindo. Quarto. X igual a 1/4. Beleza, isso aí. Então, essa é a primeira forma de se resolver um logaritmo, que é por definição. Tá? A base do logaritmo elevado ao resultado do logaritmo é igual ao logaritmando. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Podemos prosseguir? Podemos. Porque nem sempre você consegue resolver direto pela base. Às vezes você precisa de um complemento para resolver. Tá? Aqui eu coloquei, nessa próxima parte aqui, ó, o que eu chamei de consequência da definição. Alguns logs que só de bater o olho, vocês vão ver o resultado. Coloquei uma resolução e 2 exemplos para fazer, para a gente fazer na hora, né? Mas o que é importante saber, ó? Toda vez que o logaritmando for 1, o resultado do logaritmo é 0. Porque, independente da base qualquer que seja, elevado a 0 vai dar sempre quanto? Qualquer número elevado a 0, 1. Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. 1 milhão para o logaritmo dar 1, qual que é o resultado? 0. 0, porque 1 milhão elevado a 0 dá 1. Raiz de 10 elevado a 0 dá 1. Então, essa primeira consequência da definição, que é uma propriedadezinha, né? Toda vez que o logaritmando for 1, o resultado do logaritmo vai ser 0. Então, log 1000 de 1 é 0. Por quê? 1000 elevado a 0 vai dar 1. Vou colocar aqui só para lembrar. Ó. 1000 elevado a 0 é igual a 1. Raiz de 10. Log de raiz de 10 de 1. Mesma coisa, dá 0. Porque raiz de 10 elevado a 0 vai dar 1. Toda vez que o logaritmo for 1, o que é 0? Isso, o resultado do log. O resultado. O resultado. Isso porque base, qualquer que seja, elevada a 0, vai dar 1.
Beleza? Beleza. A outra consequência da definição é quando o logaritmando e a base são iguais. Eu vou mudar a tela, tá? Só estou escrevendo aqui o exemplo. Quando o logaritmando e a base são iguais. Olha aqui, ó, a partir do terceiro log, o quarto, ó. Log A de A é igual a 1. Por que que é 1? Se eu pegar a base que é A, qualquer que seja, elevado a 1, vai ser o próprio quê? O próprio A, não é isso? Isso. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, 5 log 5 de 5, qual que é o resultado? 5. Não. Ah, tá. Verdade. É a 1. 5 elevado a... Log 5 de 5 é 1. Por que que é 1? 5 elevado a 1 dá o 5. Tá? Então, 5 elevado a 1 dá o próprio 5. Log raiz de 30 de raiz de 30 vai dar 1. Por que que vai dar 1? Porque raiz de 30 elevado a 1 dá raiz de 30. Se os log de 1 milhão, log base 1 milhão, logaritmando 1 milhão, dá 1. Só é válido se a base e o logaritmando forem exatamente iguais. Se não forem exatamente iguais, esquece, não dá certo, tá? Beleza? E a última consequência da definição, se além da base e o logaritmando forem iguais, o logaritmando tiver um expoente qualquer. Então aqui, ó, se a base e o logaritmando forem iguais e o logaritmando tiver expoente, o resultado é o próprio expoente. Por que que é o próprio expoente? Porque a base elevada ao expoente, que é m, vai ser igual ao próprio logaritmando, que é a base elevada ao expoente. Exemplo aqui, ó, log 3 de 3 elevado a 7. Qual que é o resultado? 3 elevado a 7. Né? Qual que é 7. o 7? O resultado é 7. Isso. Por que que é 7? 3 elevado a 7, ou seja, a base elevado ao resultado, é igual ao logaritmando, que é o próprio 3 elevado a 7. Fica, na verdade, 3 elevado a 7 igual a 3 elevado a 7. Log 20 de 20 elevado a menos 5. Qual que é o resultado? Menos 5. Menos 5. Porque 20 elevado a menos 5 é o próprio 20 elevado a menos 5. Ficou claro, gente? Isso aí é só para encurtar um pouquinho, para você não ter que ficar toda hora jogando na fórmula básica do log. Alguns macetinhos para calcular de forma mais rápida. Você já bateu o olho lá, por exemplo, que o logaritmando é 1. Você não precisa jogar na definição. Já pode correr para o abraço que o resultado do log é 0. Você viu base e logaritmando igual. Você não precisa jogar na definição. Você pode já julgar já que o resultado desse logaritmo é 1, se a base e o logaritmando forem iguais. Se tiver um expoente, também mesma coisa, e a base e o logaritmo forem iguais. O resultado é o próprio expoente, não precisa jogar na fórmula da definição. São alguns artifícios para calcular de forma mais rápida o logaritmo. Ah, professor, não peguei muito macete, não. Não tem problema, se jogar na definição, você vai achar todos esses macetes da mesma forma, tá? Não muda em nada aplicando na definição. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, tá tranquilo. Professor, você me Oi. explica somente. Eu perdi essa parte aqui do log de A elevado a AM aqui. Tá, deixa eu voltar nela ampliada aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso. Tá. Se a base e o logaritmando são iguais, certo? Se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar uma canetinha aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, log de 5 elevado a 7, eu quero achar esse log aqui. Se eu não tenho o resultado dele, qual que é? Eu chamo ele de x, correto?
Correto. Pela definição, o que eu faço? A base, que é 5, elevada ao resultado, que é x, é igual ao logaritmando. Qual que é o logaritmando aqui, ó? 5 5 elevado a 7. elevado a 7. Ah, tá. Base igual, expoente igual. X igual a 7. Ou seja, o macete é pegar direto o expoente. Eu peguei vermelho de novo, não era para pegar, não, mas foi. Para você não ter que fazer essa conta toda. Ah, certo. Entendeu? Beleza. Entendi. Obrigada. Nada. Deixa eu limpar minha arte aqui. Primeiro exemplo, não, agora são... Peraí, cadê as propriedades? Tá faltando propriedade aqui. Eu não coloquei propriedade, não acredito. Não, tá aqui do lado. Nossa, cadê a propriedade? Coloquei propriedade? Eu já coloquei propriedade mais um exemplo aqui do lado. Ai. 3 propriedades importantes, tendo como observação o logaritmando, tá? Então, essas propriedades aqui são baseadas de acordo com o meu logaritmando, tá? Se eu tenho uma multiplicação no logaritmando, o que isso significa? É o log da base do primeiro termo da multiplicação mais o log da mesma base do segundo termo da multiplicação. Então, pela propriedade aqui, ó, se eu tenho um log de base A e logaritmando B vezes C, é a mesma coisa. Log de base A do logaritmando B mais log de base A do logaritmando C. Se eu tiver uma divisão no logaritmando, o processo é o mesmo. Só que, em vez de somar, eu vou subtrair. Eu tenho log A do logaritmando B menos log A do logaritmando C. E se eu tiver base e logaritmandos diferentes, nesse caso aqui, não entra naquela outra propriedade, mas no meu logaritmando eu tiver um expoente. Por propriedade, esse logaritmando M aqui, ó, ele vai na frente do log multiplicando. Então, eu tenho log de A, logaritmando B elevado a M, vai ser igual a M que multiplica log de base A de B. Então, essas são as 3 propriedades básicas que a gente vai aplicar aqui, ó, para resolver esse exercício aqui, ó. Vocês vão entender direitinho pela aplicação dessas propriedades aqui, ó. Deixa eu dar 2 cliques aqui que já aparece a tela. Então, o meu exemplo é o seguinte. Se o log de x é igual a 2, log de y é igual a 3 e log de z é igual a 5, calcule log de x elevado a 3. Esse tudo aqui é meu logaritmando. Se quiser, eu posso tacar até um parentão aqui, ó, para mostrar que isso tudo aqui é meu logaritmando. Então, log de x elevado a 3 vezes z elevado a 4 sobre y elevado a 2. Aonde tem vezes no logaritmando, eu transformo num log da... Aonde tem vezes, eu transformo num logaritmo da soma. E aonde tem divisão, vai ser Subtração. Subtração. E depois eu tenho que lembrar do expoente, passar para frente, multiplicando. Multiplicando. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, só para desmembrar, eu não vou colocar a base aqui, porque a base é 10. Se a base é 10, ela não aparece aqui. Igual raiz quadrada não aparece, quando é x elevado a 1 não aparece. Então, a base 10, ela também não aparece aqui na base, não. Mas se não tem nada, a gente já sabe que a base é 10. E a base é a mesma do exercício aqui, ó. É a mesma base. Então, eu tenho que desmembrar para substituir por esses valores aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho log de x elevado a 3, mais, porque eu tenho a multiplicação do log de z elevado a 4, menos o log de y elevado a 2. Onde tinha multiplicação, eu transformei no log da soma de base igual, e onde tinha divisão, eu transformei numa subtração, no log da subtração.
Tenho minhas correspondências log de z igual a 5. Eu não posso substituir ainda, por quê? Porque o y aqui está ao quadrado, o z está ao quadrado e o x está ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Todos os expoentes, todos os expoentes do logaritmando, eu vou passar para frente multiplicando, tá? Então, todos os expoentes aqui do logaritmando aqui, eu vou passar para frente multiplicando. Então, vai ficar 3 que multiplica log de x, mais 4 que multiplica log de z, menos 2 que multiplica log de y. Alguma dificuldade, gente, nessa construção aí? Tem que ir devagarzinho, né, professor, para não errar. Por isso que eu estou fazendo passo a passo. Eu vou fazer de novo. Ô, André, Oi. só uma dúvida. Se eu tiver log de x elevado a 3 mais log de z elevado a 4 menos log de y elevado a 2, eu posso voltar a log ao que era antes aqui, log de parênteses x elevado a 3? Pode fazer o processo inverso, pode sim. Mas aí, outra dúvida. Mas aí, no caso do log vezes y elevado a 2, eu não vou ter 2 log de y elevado a 2, não? Porque ele vai ter um log de x elevado a 2 sobre log de x elevado a 3 mais log de... Tipo assim, eu vou ter 2 y ao quadrado embaixo, não? Não, porque aqui é a propriedade. Eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma subtração. Era a mesma coisa que eu escrever assim, se eu escrever tudo direto, x ao cubo vezes z a 4. Ah, já entendi o que você está perguntando. Você está perguntando seria se tivesse isso aqui, Ah, tá. Tá? Mas como é uma multiplicação, é um termo só. Tá. É a mesma coisa que escrevesse de forma corrida aqui, É porque se eu quisesse fazer o contrário, de pegar essa equação, a segunda equação e voltar ao que era antes, eu não conseguiria fazer, tipo, o y ao quadrado, somente um y ao quadrado. Mas se fosse até o quadrado. mais, não daria para aplicar a propriedade. Só aplico com vezes e divisão, multiplicação e divisão. Seria a mesma coisa que esse log tivesse escrito dessa forma aqui, Aonde tem vezes, vira o log da soma. Onde tem divisão, vira subtração. Ah, tá, entendi. Tá? O que você confundiu é porque ele não está somando. Então eu posso Se fosse pensar somando, aí seriam duas frações. Aí você teria que fazer um log separado para cada uma delas, se desse. Entendi. Então, nessa situação, no caso, eu posso pensar que onde tiver soma, eu penso log, certo? Multiplicação de log. E onde tiver a subtração, eu vou pensar na divisão. O log passa a dividir. Isso, aí tem que ser um termo só. Aqui, por exemplo, é considerado um termo só. Porque não tem soma nem subtração. Aí, no caso, se tivesse uma soma e subtração, teria que já não se considerar aplicaria, não. Teria que ver outra alternativa de acordo com o exercício. Ok, tranquilo. Muito obrigado. Beleza? Nada. Beleza. Então, aqui, gente, a gente fez a mesma coisa. Eu escrevi só que na forma de divisão, dá na mesma. Onde tem vezes, mais. Onde tem divisão, menos. Agora, o próximo passo da propriedade do expoente o expoente vai para frente multiplicando. Tá? Então, ele vai para frente multiplicando. Então, eu tenho 3 vezes log de x. Log de x. Opa, esse log foi lá para cima. Log de x. Mais o 4 vai multiplicando. 4 vezes log de z. Menos 2 vezes log de y. Agora, a partir daqui, eu utilizo a correspondência que o exercício me deu. O log de x vale 2. Então, fica 3 vezes 2. Mais o log de z vale 5. Então, fica mais 4 vezes 5. E, por último, o log de y vale 3. Então, fica menos 2 vezes 3. Isso aí vai dar... Opa, faltou um vezes aqui. 3 vezes 2, 6. Com menos 6 dá 0. Esse resultado deu 20. Bacana? Fácil, né?
Ah, Tranquilo. professor, é muito difícil, professor. Tranquilo. Muito fácil, dá uma questão mais difícil na prova. Peraí. Ah, não, quando eu salvei, ele já salvou aqui já, que beleza. Vamos, deixa aqui. Ótimo. Próximo, deixa eu mudar aqui que fica ampliado. Então, próximo propriedade importante que eu gosto de colocar separado é a mudança de base. Por que eu gosto de colocar ela separada aqui, ó? Porque se eu tenho um log 2 de 3, calculadora eu já sei que não dá porque a base é 3, na calculadora é só base 10 e ln, não tem jeito. Se eu transformar em exponencial, se eu pegar, por exemplo, log 2 de 3 igual a x, aí o que acontece? Fica 2 elevado a x igual a 3. Também não dá para transformar em exponencial. Então, o último recurso para mim resolver esse log é fazer a mudança de base. Logicamente, a gente não é bobo nem nada. Se a gente tiver que priorizar a mudança de base, eu vou transformar numa base 10 ou na base n que eu jogo na calculadora. Mas eu posso mudar para qualquer base, desde que a base, ó, observe aqui em cima, ó, desde que a base aqui, ó, seja a mesma, tá? Desde que a base aqui seja a mesma, tá? Logicamente, vocês vão priorizar ou base 10 ou colocar o ln, tanto faz. Eu vou fazer exemplo com os dois aqui, tá? Então, se eu tenho log A de B igual a C, uma base, um valor de C qualquer, né? Para me fazer a mudança de base, fica o log do antigo logaritmando primeiro no numerador, sobre o log da antiga base no denominador, e aí eu escolho uma base igual para tanto para o numerador quanto para o denominador da minha preferência. Eu posso colocar 10, posso colocar 20, posso colocar 50. Logicamente é melhor eu colocar uma base 10 que eu resolvo isso na calculadora, sem muito esforço, tá? Então vamos ver nos exemplos aqui, ó, como é que funciona essa mudança de base aqui. Se eu tenho log 2 de 3, para me fazer a mudança de base, para me jogar na calculadora, eu vou colocar o quê? Qual base? Pode ser base 10, né, professor? 10. Mais Então, vou fácil. colocar log. Primeiro numerador sempre fica sempre o logaritmando. Então, fica log de 3 sobre log de 2. Como a base é 10, eu não preciso ficar colocando a base, não. Tá? Aí é só jogar direto na calculadora log de 3 dividido por log de 2. Se alguém já calculou aí, pode me falar. Estou tentando explorar já um pouquinho aqui. Log de 3 dividido por log de 2. Log de 3 dividido por log de 2 vai dar 1,58? 1,58, isso aí. 1,58 aproximadamente, tá? Mesma coisa aqui, ó, log 5 de 72. Se eu jogar exponencial, 5 elevado a x igual a 72. Eu não saio do lugar. Vou fazer uma mudança de base também. Se eu quiser, pode colocar ln. ln de 72 sobre ln de 5. Quanto que dá isso aí, por gentileza? 2,66 mais ou menos. 2,66 arredondando, aproximadamente. Isso. E o último aqui, ó, se a gente fizer tanto por log, né, base 10, ou por ln, vou até colocar nesse último aqui, o resultado é exatamente o mesmo, não muda o resultado. Vocês podem escolher qualquer um dos dois logs que não faz diferença nenhuma. Quanto que esse resultado aí, por favor? 1,51. Desculpa, não escutei. 1,51?
Isso mesmo. Beleza. Ótimo. Um 1,51. Acho que a partir daqui nós vimos tudo o que precisávamos de exponencial e de log para resolver com os pés nas costas um exercício de forma aplicada de logaritmo e exponencial. Vou resolver esse aqui com vocês. Aí são 2 exemplos aqui. A gente vai para o intervalo e depois a gente volta, faz os exercícios online e corre para o abraço. Beleza? Beleza. Aí eu disponibilizo a lista. Se alguém, logicamente, vou dar assistência para quem quiser ficar aqui na aula ainda, claro, tá? Mas aí a gente encerra o assunto do sábado, né, que eu estava programado para hoje. Então, esse exemplo aqui, acho que muitos de vocês já devem ter visto já, todo professor usa esse exemplo, mas suponha que o nível sonoro B e a intensidade I de um som estejam relacionados pela equação logarítmica. B igual a 120, então B igual a 120, mais 10 log de I. A base é 10, não aparece, beleza, onde B é medido em decibéis e I em watts por metro quadrado. Fala o seguinte ainda, que I1 é a intensidade sonora de 80 decibéis de um cruzamento de 2 avenidas movimentadas. E I2 é a intensidade correspondente ao nível sonoro de 60 decibéis do interior de um automóvel com ar-condicionado ligado. Eu quero saber a razão entre I1 e I2, tá? Então é o seguinte, se ele me dá o valor que é em decibéis, esse decibéis é o valor de B. É o valor de B, que é o valor do nível sonoro, né? Eu quero achar justamente a intensidade sonora relacionado ao cruzamento de 2 avenidas, com comparação, né, com a intensidade sonora entre o interior de um automóvel com ar-condicionado ligado. Então, os valores que eu tenho, eu posso chamar de B1 e B2, tanto faz se vocês quiserem, são os valores em decibéis do nível sonoro em 2 situações diversas. Então, o primeiro passo aqui que eu vou fazer é mudar a tela, né, primeiramente, né, e vou escrever a minha equação log aqui, ó. Eu tenho B igual a 120 mais 10 vezes log de I. Na primeira situação, vou colocar com a setinha aqui, entre o cruzamento de 2 avenidas, fala que o nível sonoro é 80 decibéis. Então, 80 igual a 120 mais 10 vezes log de I. Ou se já quiser colocar aqui I1, que é a primeira intensidade sonora que a gente está calculando, já pode colocar. Oi. Não? Foi falha nossa? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, esse 120 que está avulso aqui positivo, ele vai para lá subtraindo. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, ó, eu vou ficar, ó, 80 menos 120 dá menos 40 igual a 10 vezes log de I1. Esse menos 40 aqui, ó, é igual a 10 vezes log de I1. Esse 10 que multiplica, ele vai para lá o quê? Dividindo. Dividindo. Então, vou pegar aqui, ó, log de 1, já vou colocar antes do igual. Ele é igual a menos 4. Correto? Quero descobrir quanto que vale o I1, que é o valor que eu quero. A base do log aqui é 10. Então, 10 elevado ao resultado é igual ao logaritmando. Ou seja, I1 é igual a 10 elevado a menos 4. Não vou resolver essa potência ainda, por quê? Porque posteriormente eu acredito que a gente vai ter um outro valor com base 10.
como eu vou jogar tudo numa razão, fica mais fácil eu fazer a operação com o expoente, tá? A segunda parte do exercício aqui, ó, eu quero achar o valor de I2. O I2, ele corresponde a uma intensidade sonora de 60 decibéis. Intensidade sonora não, nível sonoro de 60 decibéis. E o processo de resolução é exatamente o mesmo. O 120 positivo, ele vai para o outro lado. Ele vai para o outro lado negativo. Então, fico com menos 60 é igual a 10 vezes. Igual a 10 vezes log de I2, na verdade, agora a gente vai chamar de I2, né? O 10 que multiplica vai dividindo, então fico com I2 é igual a menos 6. E, por último, aplicando também a definição de log, né? A base que é 10 elevado ao resultado que é menos 6 é igual ao logaritmando que é I2. Então, eu achei o valor de I1 e o valor de I2. O exercício quer justamente qual que é o valor correspondente à razão, né? A razão nada mais nada menos que uma divisão entre I1 e I2. Então, isso é a fração de 10 elevado a menos 4 sobre 10 elevado a 6, a menos 6, na verdade, né? Opa. Por que eu sugeri não fazer a operação? Porque mantém a base e subtrai os expoentes. Eu fico aqui, ó, 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 6 é 10 elevado a menos 4. Menos menos 6 fica mais 6. Fica 10 elevado a 2, que é igual a 100. Essa é a razão de I1 e I2. A alternativa correta aqui é a alternativa D, né? Alternativa D. Deixa eu colocar aqui. Alternativa D. Dúvidas, perguntas, questões? Professor, Diga. eu não entendi. O 10 elevado a menos 6, ele vira 10 mais 6? É porque é o seguinte, ó, Ele vira mais 6? quando a gente tem uma divisão de base igual, aquela propriedade exponencial, o que acontece? Eu mantenho a base e subtrai os expoentes. Certo. Então é menos menos 6, né? Na verdade aqui, né? Menos 6. O menos é da propriedade de divisão, o outro menos é o do 6. Certo. Menos Certinho. menos fica mais 6. Beleza, certinho. Valeu, obrigado. Tranquilo, nada. Ô, André, Oi. eu fiquei com uma dúvida. Tem como você voltar uns slides aí para mim te mostrar, por favor? Tem. Deixa eu salvar isso aqui. Qual? Não, é no que era um parênteses de x elevado a alguma coisa, com y elevado a alguma coisa sobre z. Alguma coisa tipo assim. Ah, tá. Não, tá esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse. Isso. Não desce o expoente, não é só quando é multiplicação, não? Como é que é? Fala de novo. André, Desce. Oi. tá Fala ouvindo? de novo. Tô ouvindo. Fala de novo, por favor. É Pode falar porque de você novo. desceu o expoente, né? Sim. Ele passa para antes. Isso. E aí, não é só quando é multiplicação, não? Quando é divisão também, por exemplo, o y estava dividindo. Ele desce também? Sim, sim. Como o logaritmando aqui é um só, é um termo só, x ao cubo vezes z à quarta, dividido tudo por y ao quadrado. Isso tudo aqui é um termo só. Então, o primeiro passo que eu fiz, é a mesma coisa escrever nessa forma aqui também, ó, x ao cubo vezes z à quarta, dividido por y ao quadrado. É a mesma coisa.
Não faz diferença, não. Aí, pela propriedade, o que fala? Aonde tem multiplicação, eu transformo no log da soma. Onde tem a divisão, eu transformo numa subtração. Então, o que eu fui fazendo? Na ordem que aparecem as operações, eu fui resolvendo. Então, na multiplicação, fiz log de x mais log de z, x elevado ao cubo mais z elevado a 4. E o y ao quadrado dividindo, menos log de y ao quadrado. Beleza, primeira parte. A última propriedade fala o seguinte: se eu tenho um expoente no logaritmando, esse expoente pode passar para frente do log multiplicando. Foi o que eu fiz em cada desses logs aqui, ó. O expoente era 3, foi para frente multiplicando o log de x. O 4 multiplicou o log de z. E o 2 multiplicou o log de y. Como já tinha um menos aqui, ficou menos 2 vezes log de y. Aí, depois disso, eu substituí pelo valor que deu no exercício aqui, ó. O x por 2, o z por 5 e o y Tá. por 3. Não, é porque eu achei que tinha que considerar a primeira parte lá. Não, ele Sobre- vai... Não, a gente vai parênteses, desenvolvendo. no A gente vai desenvolvendo o processo, senão não sai do lugar, não. Tá. Ah, não, tá bom. Não, então tá bom, obrigada. Nada. Nesse exemplo aqui ficou tudo tranquilo, gente? Alguma coisa para trás? Não, ficou tranquilo. Beleza, ótimo. Vamos para o próximo. Na expressão n de t igual a 1.500 vezes 2 elevado a 0,2t, deixa eu anotar aqui, permite o cálculo do número de bactérias, sempre exponencial, log, é número de bactérias, número populacional, crescimento populacional, existentes em uma cultura complementar de t horas do início da sua observação. Então, t é o tempo em horas e o n de t é o número dessa colônia de bactérias. Após passadas 4 horas da primeira observação, haverá 2.500 bactérias nessa cultura? Não, desculpa, 4 não. Quantas horas, né? É porque eu já estou Já pensando... deu a resposta, Eu já hein? estou pensando nas 4 horas, eu acho. Não, mas... é pensando nas 4 horas de fazer uma pausa. Deve ser isso aí, ó. Após passadas quantas horas da primeira observação, haverá 250.000 bactérias nessa cultura. Então, a gente vai ter que fazer a seguinte montagem aqui, ó. Então, minha função é n de t igual a 1.500 vezes 2 elevado a 0,2t. Primeira coisa, pergunta quanto tempo vai chegar em 250.000 bactérias. Então, a primeira coisa é substituir o n de t por 250.000 elevado a 0,2t. Beleza? O 1.500 aqui que multiplica, ele vai para o outro lado o quê? Vai dividindo. Isso aí, gente. Ele vai dividindo. É o delay, acontece. Acontece, beleza, acontece. Eu sempre falo isso, né? Tanto fizeram mesmo disso aí, beleza, acontece, né? Eu sempre faço isso. Aí ficou dividindo 250.000 por 1.500. Alguém joga na calculadora, eu acho que eu fiz, dá 166,67 arredondando. Isso mesmo, professor. Isso. 166,67 Isso mesmo. igual a 2 elevado a 0,2t. Gente, dá para igualar a base aí? Eu tenho uma equação exponencial. Iguala a base? Não dá para igualar a base, não é múltiplo de 2, né? Não dá para igualar. Então, quando eu tenho equação exponencial que eu não consigo igualar as bases, eu aplico o log dos dois lados. Então, eu vou aplicar log antes igual. Porque na equação, gente, o que acontece na equação? Toda operação que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro lado. Então, se eu dividir por um número 2 de um lado, antes do igual, por exemplo, eu posso dividir por 2 depois do igual. Se eu for levar ao quadrado antes do igual tudo, eu posso levar ao quadrado depois do igual, por exemplo, para cortar uma raiz. Então, se eu aplicar log antes do igual,
eu posso aplicar log depois do igual também. Como a gente não é bobo nem nada, a gente vai privar pelo log de base 10, né? Então, a gente vai usar o log de base 10, tá? Por propriedade, o expoente de um logaritmando, ele faz o quê? Ele vai para frente o quê? Então, vai ficar 0,2t que multiplica log de 2. Se eu quiser inverter os dois lados para ficar mais fácil, já pode já. Eu vou inverter aqui, não vou fazer direto não, só para não ter confusão. Tá? Inverti de lado. Esse log de 2 que multiplica, eu não preciso resolver ele. Eu posso passar ele direto para lá o quê? Dividindo. Dividindo. Se ele multiplica, ele vai dividindo, que eu faço uma operação só na calculadora. Eu não preciso fazer mais de uma operação. Então, vai ficar log de 2, log de 1,66,67, log de 166,67, que nós arredondamos. A gente vai achar o valor próximo pelo arredondamento, tá, gente? Se usar a propriedade, acha o log exatamente igual, tá? Mas aqui a gente fez uma aproximação. Esse log aqui, ó, de 166,67, dividido por log de 2, dá quanto, por favor? Dá 7,38. 7,38. Beleza. O 0,2 que está na frente do t multiplicando, ele vai dividindo. 36,90, 37, arredondando. Arredondando vai dar os 37, que é uma das alternativas lá que eu sei que tem. Só não lembro qual. Nesse caso aqui, a gente arredondou. Deu 36,9. 16,9. Beleza. Que dá a alternativa A, que é 37. Se vocês quiserem também, eu posso mostrar para fazer como faz por propriedade que vocês fazem o cálculo exato do resultado. Esse cálculo por propriedade é muito usado quando se tem questão de concurso, um concurso público que envolver matemática e tiver uma questão de logaritmo, normalmente eles dão os valores de aproximação do logaritmo para vocês resolverem e acharem esse valor. Vocês querem que faça também por propriedade? Ou não? Não, né? Por favor? Faça. Sim. Logicamente, gente, numa prova, Ô, me dá André, aquela Por mim, fila. já não precisava nem que você ter fez, por dado. favor? Como é que é? Fala de novo. Eu pedi depois você voltar ao exercício que você fez rapidinho, vou só para eu tirar voltar. um print aqui, porque eu não. Tá. Eu tive que dar uma rápida. Beleza, pode tirar aí. Não, antes desse, teve um antes outro, não desse? teve? Teve. Antes. É o slide anterior, então. Pera aí. Esse? Aí, valeu. Dá calafrio, só assim já tá bom já. Vamos fazer intervalo, então na volta eu mostro para vocês como é que... Deixa eu parar esse vídeo aqui primeiro, né? Tudo bem, pessoal? Ô, professor, Oi, vamos lá. daqui é porque eu tô copiando esse exercício aí. Você pode Ah. deixar só a câmera ligada ou não tem como? O Não, a compartilhamento sala... de tela. Deixa o compartimento ligado. Pode Beleza, deixar, gente. obrigado.